Mas só para lembrar um pouquinho da história, isso é fundamental, porque esse diapositivo que aqui está mostra uma cinecoronariografia feita às 2 horas da manhã, em 1971, num paciente já antigamente infartado por oclusão de direita e que chega no Hospital das Clínicas com choque cardiogênico, bloqueio AV total, angina e desce para a hemodinâmica às pressas com Arié, Norberto e Constantino. História de operar infartos o mais precoce possível. E aqui se deu o fato interessante, que é a identificação desta sombra, que é um trombo. Basta lembrar que em 1970, na década de 70, se o trombo vinha antes ou vinha depois, se era o provocador ou se era a consequência, existiam escolas de anatomia patológica que discutiam isso. Não havia essa certeza. Mas o Dr. Norberto, com grande habilidade, um pouco intempestivamente, usou o próprio catéter de Sones, cutucou aqui até conseguir destruir esse trombo e fazer a reperfusão. O paciente teve uma melhora do bloqueio, imediatamente melhorou um pouco das condições circulatórias e 1 hora depois ele já estava no centro cirúrgico e eu fiz essa ponte para a coronária direita e depois uma outra para o lado esquerdo. Então, isso seguiu-se a esse caso mais uma série de 5 ou 6 pacientes em que a gente conseguia identificar o trombo, conseguia fazer uma lise e conseguia fazer uma reperfusão em seguida. Como o Décio disse, na época era realmente difícil fazer isso em tempo hábil, porque havia resistência do paciente para fazer uma cine, havia resistência do paciente para aceitar a cirurgia, e havia dificuldade em levar o paciente ao centro cirúrgico e fazer. Então, depois de uma série grande, onde o intervalo entre o início do infarto e a reperfusão se fazia num tempo médio de 7, 8 horas, a gente viu que havia, primeiro, tolerância importante. Basta lembrar que, em 1979, no Congresso Americano de Cirurgia Torácica, um cidadão de Nova York apresentou, assim, com grande destaque, uma série de 15 pacientes que fizeram cinecoronariografia, nenhuma intervenção, só cinecoronariografia em fase aguda do infarto. A fase aguda era na segunda quinzena do infarto. Então, veja que nessa época aqui o Arié já tinha provavelmente uns 30, 40 casos feitos na chegada do pronto-socorro com diagnóstico de infarto, porque nós estávamos buscando essa série fazer a cirurgia. Depois apareceram outros fenômenos importantes, como nós vamos chamar a atenção, primeiro é a trombólise. Só que isso a trombólise química apareceu em 77, 78, com o Weintraub em Nova York. E essa experiência inicial que poderia ter agilizado essa tomada de posição ficou perdida na literatura brasileira, foi publicado nos arquivos em português e ninguém mais deu bola para isso. Mas em 78 aparece o trombolítico com streptokinase, foi uma enorme revolução, porque isso permitiu ganhar tempo, e tempo é fundamental. Mas tinha todos os seus inconvenientes do agente que era a streptokinase. E só mais tarde que apareceram os recombinantes, que aí mudou completamente. A angioplastia primária também veio aparecendo, com balão, depois com estente, e foi ocupando um espaço. E a cirurgia ficou com uma situação de retaguarda. Mas ela é importante. E hoje o que nós vimos é que ninguém falou em cirurgia ainda, até agora. Agora, eu digo o seguinte, quando nós olhamos a mortalidade do infarto nos anos 60, era brutal, 30% a 40% morria na fase aguda, nem chegava no hospital. Aí aparecem as unidades coronárias, os desfibriladores, a massagem Stella, e a mortalidade foi caindo, e ficou em torno dos 15%, e não baixava disso. E só veio baixar com a moderna terapêutica, que são os trombolíticos, a angioplastia e a cirurgia. Mas, se nós olharmos os trabalhos do fim da década de 90, o que acontece? Houve um enorme benefício. A mortalidade hoje inicial no infarto, o infarto que chega no hospital, que foi tratado de diferentes maneiras, mas com as maneiras modernas, isso baixa a 2, 2,5% a mortalidade inicial, que é um fantástico progresso. Só que, ao fim de 30 dias, 9, 10%, 12% morrem. Então, há um ganho inicial muito importante e nós temos, no intervalo de 30 dias, uma perda significativa de 4, 5 vezes ao nível inicial. E aí está um ponto em que a cirurgia tem enorme importância e oportunidade de tentar diminuir isso. Mas ela não entra nas considerações, as pessoas esquecem da cirurgia. Então, vamos fazer algumas considerações parecidas dentro desse conceito. Por exemplo, essa é uma lesão crítica de DA, num paciente que aqui, no caso, só tinha essa, mas não é incomum que o paciente que chega no infarto, mesmo infarto com supra, estou falando, na unidade, na hemodinâmica, que faz um cateterismo,
É possível, muitos deles têm um pequeno infarto, têm uma artéria já recanalizada espontaneamente, ou às vezes que abriu e fechou intermitentemente, e não está em urgência. Desapareceu a dor, a lesão está aberta, a lesão culpada, e ele tem outras lesões importantes, tem um ventrículo normal e é jovem. E é diabético, às vezes. Então, um paciente que pode se tratar no dia seguinte, não naquela madrugada lá na hemodinâmica, mas às 7 horas da manhã do dia seguinte, fazer uma cirurgia eletiva agilizada e ter a sua solução clássica. Porque ele está, se nós olharmos dentro dos protocolos de hoje, o que ele está? Ele está dentro de uma indicação preferencialmente cirúrgica. Mas ele já está na fase aguda, então ele chega lá, já faz uma angioplastia, põe um stent, começa a receber drogas, e já aproveita, trata uma outra, e a história muda. E ele deixa de ser o candidato ideal que ele era para a cirurgia. Ele talvez venha a ser operado no meio da semana ou no fim do mês, com complicações, quando não é a fase boa. Então, isso não é a maioria, mas essa triagem teria que ser feita nessa fase. Então, o Décio está chamando a atenção para o time é fundamental. E nessa hora também precisa um time para isso. Porque nós somos deixados de lado, nós somos chamados para tratar a complicação, depois que a casa pegou fogo. E nós sabemos que as outras complicações que vêm em seguida não são simples de tratar. Ou, por exemplo, insuficiência mitral aguda na fase do infarto, felizmente essa responde, na maioria das vezes, com medidas clínicas, ou com a própria angioplastia, ou com tratamento medicamentoso, até com o uso de balão, porque a maioria delas é apenas uma disfunção ventricular, uma claudicação do músculo papilar, uma insuficiência mitral, que clinicamente tratada se compensa e depois vai ser tratada dependendo da evolução. Algumas, entretanto, têm, como essa aqui, uma situação catastrófica. Rompe o músculo papilar inteiro, a insuficiência mitral é de grande magnitude, o choque cardiogênico se instala e a única solução é a cirurgia. E a cirurgia precisa ser urgente, urgentíssima, porque o doente não vai morrer depois da troca da mitral, ele vai morrer por insuficiência renal, infecção pulmonar e assim por diante, com complicações que ocorreram na vigência do choque. A ruptura de parede livre é uma coisa que é muito interessante, porque o que nós aprendemos há muito tempo é que quando rompe em parede livre, tampona o paciente e morre. E é verdade, isso a gente encontra na necrópsia. Mas hoje, com a ressonância e com a ecocardiografia aguçada, feita em período imediato, nós identificamos frequentemente casos de ruptura. Esse aqui é uma dessas que foi identificada no eco, foi confirmada na ressonância, e o que está acontecendo? Tem essa ruptura ali, mas há uma pequena parede de epicárdio que segura e a aderência que estava em cima. Mas numa crise hipertensiva ela se rompe. Então, esse diagnóstico foi feito antes de romper. É uma coisa extremamente simples. E muitas vezes o que existe não é nem a ruptura, porque na fase inicial há necrose, e às vezes é uma diagonal, é frequente, mais frequente ruptura espontânea é no território da diagonal, porque ainda precisa discutir. O que acontece? Há um pequeno infarto, mas há uma destruição das fibras e há uma perspiração e faz um tamponamento lento e gradual e acaba tamponando. Então, isso hoje a gente pode diagnosticar e vai tratar. E é muito fácil, porque nesse caso você faz para o coração, põe uma cola biológica, põe um pericárdio em cima, a gente trata depois o resto. Mas se aguardar, nós vamos ter um tamponamento e morte. A ruptura do septo é outra coisa de difícil tratamento. Por quê? Porque se retarda. A ruptura do septo é a mesma coisa. Feito o diagnóstico, ele nunca começa como um buraco, ele começa com uma parede que está podre, que vai permitindo passagem de sangue, e vai num crescente. E nós aprendemos, eu operei muito infarto agudo, ruptura de septo no Hospital das Clínicas, e nós tínhamos uma experiência bem sedimentada e mostrando o seguinte: o que é grave é o tempo de choque. Então, rompeu. Se passar chocado, e sobretudo velho, e a maioria dos pacientes são velhos, a maioria é velho, o que acontece é que ele vai morrer das complicações e não do próprio infarto. E como é uma situação grave, há a tendência a dizer, não, vamos esperar, vamos melhorar, não tem o que fazer. A única situação é fechar. Como é um tecido podre, também se aprendeu, era muito difícil tratar isso, porque o tecido é necrótico, você vai abrir. Então, o que nós temos que fazer? Esse é o que eu operei ontem à noite e eu conto a história dele. Então, o que a gente faz? A gente abre a porta, a própria área infartada, para não acrescentar dano, identifica a zona de ruptura e, longe dela, se costura uma placa de pericárdio bastante frouxa, que depois é cortada na superfície e fechado o infarto em cima, como aqui aparece. Faltou a outra imagem, não tem importância. Mas, então, o que acontece? Esse caso, especificamente,
A família me procurou há 10 dias, 9 dias atrás, com um paciente internado com um infarto, que fez um cateterismo, tinha lesão só de dela, que é frequente. 50% das culturas de septo tem uma só lesão, que é a lesão própria. Isso se entende, porque lesões muito graves, muito extensas, não sobrevivem com infarto. Quando rompe o septo, ele já morreu por falência ventricular. Diz que precisa transportá-lo para operar. Só que para botar num avião ou numa ambulância, precisa que o médico que está assistindo autorize essa transferência. Mas uma mudança vem, não, mas ele está assim, ele teve um pico de febre, ele teve isso, ele teve aquilo. Só ontem que ele chega aqui, chocadíssimo, encharcado o pulmão, leva para a sala, põe na sala, já creatinina altíssima, e faz a correção, ele sai da mesa, pressão pulmonar baixíssima, estava a 80, cai. E por quê? É um infarto, não é tão extenso. Ele vai ficar grande com o tempo, vai crescer. Mas precisa precocidade. E a gente perde esse tempo. E tratando precocemente, o que nós mostrávamos depois, 50% dos pacientes que a gente conseguia tirar com vivo, mostrava, você faz uma cine no pós-operatório, praticamente é um ventrículo normal. Quer dizer, tem uma área de infarto e que está fechada. O choque cardiogênico, não por essas razões, não por isquemia ou por extensão do infarto, esse sim é um problema mais complexo. O balão é uma coisa que veio ajudar muito, mas o balão ajuda os casos mais simples. O balão não é gerador de débito de fluxo, então é apenas ajuda a manusear o paciente, mas não resolve. Os transplantes são problemas, talvez fosse até a solução para um caso grave de choque cardiogênico irreversível. Mas nós sabemos das dificuldades em se conseguir de maneira eletiva, e com situações assim é impossível. Eu tive a sorte de estar em Houston em maio de 69, quando esse paciente que está aí na mesa, depois de uma cirurgia cardíaca, não conseguia sair de bomba, o Dr. Cullen pôs o coração do Liotta, que é esse que está aqui, o coração completo, com o console aqui, um coração pneumático, e na segunda-feira o paciente continuava chocado, apesar de um débito alto, foi tirado e colocado um transplante. Isto é 1969. Só agora, nos últimos anos, é que o ventrículo, coração inteiro, mecânico, começa a ter o seu benefício. Com o Abiocore e outros modelos que estão aparecendo, são caríssimos, têm uma opção de problemas e não passam hoje de mais de 100 e poucos pacientes por ano. Por outro lado, o ventrículo auxiliar, inicialmente os próprios pneumáticos, depois com a evolução para as bombas de fluxo contínuo, seja axiais ou seja as bombas centrífugas, miniaturizadas, apresentaram um benefício fantástico. Quer dizer, hoje existe nos Estados Unidos um registro que se chama Intermarks, que todos os pacientes que põem um ventrículo auxiliar para destino, ou para ponte, para transplante, ou para cura mesmo, o que acontece é que eles são registrados. E nos 3 últimos anos houve o avanço, a mudança do pulsátil para o fluxo contínuo. O benefício foi muito grande, há inúmeros modelos em evolução no mundo, na Europa, com a aplicação muito mais rápida e mais eficiente, com menos burocracia que os Estados Unidos, mas agora, recentemente, esse modelo, que é o Hardware, é um dos mais modernos, foi recentemente aprovado para estudo, também nos Estados Unidos, mas já liberado, não estava, os outros já estão, e o que se está mostrando é que existe uma classificação de risco de situações clínicas para a indicação deste dispositivo. A indicação 1 é o paciente chocado, gravíssimo e tal, e o 2, uma coisa parecida. Mas, se excluídas essas duas formas já muito graves, as outras, o que se está vendo é que agora que existem os de fluxo contínuo, há 24 meses, a curva de sobrevida é superponível do transplante. E por que há 24 meses? Porque não tem segmento longo ainda com esses pacientes nesta série que compara. Então, veja que, hoje, para o choque cardiogênico, que seria a situação mais grave, nós ainda temos grandes promessas, já começam a ser usados aqui no país. Existe a dificuldade do custo, que é alto, mas isso é uma questão de tempo, se superará, como já se superou tantas outras coisas. Mas, como mensagem, fica aqui o seguinte: na fase aguda do infarto, muitos pacientes podem ser operados eletivamente. Quer dizer, ele é um infarto, mas ele não é um infarto catastrófico. Quer dizer, ele tem a artéria ocupada, deixou uma pequena sequela. Então se pergunta, bom, mas o que vai acontecer? Não tem um risco de transformação hemorrágica? Não tem. Quer dizer, é como se nós olhássemos a mão, perdemos uma falange, mas temos o resto da mão isquêmica. Esquece o infarto, vamos tratar a isquemia.
Agora, tratar clinicamente, tratar com hemodinâmica ou tratar com cirurgia. Mas ele deixa de ser, por ser um infarto, de ser considerado um caso cirúrgico, até virar uma complicação onde ele é um péssimo candidato cirúrgico. Mas ele foi um bom candidato. Então, essa é que é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu acho que isso aqui é um ponto que está sendo esquecido. Não sei por quê. Talvez seja talvez até eu usasse a expressão que o Décio pôs do Nietzsche. Não existe o fato, existem as interpretações. Eu acho que é o contrário. O fato nunca deixou de existir. O fato é uma coisa concreta. As interpretações é que, infelizmente, talvez a maioria estivesse errada ou inadequada, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar a interpretação dos fatos, né? Isso cabe bem aqui. Muito obrigado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibilizou o estudo sobre o infarto agudo do miocárdio. E dentro da cidade do miocárdio, de São Paulo, nós temos, na periferia, uma mortalidade de 17% e nos grandes centros, 7%. Então, essa é a realidade nacional. A realidade nacional é um treinamento mais adequado e condições. Em relação às condições que são dadas hoje, gostaria de perguntar para a doutora Mônica que os 2 antiagregantes plaquetários são excelentes, mas, diga-se de passagem, as contraindicações formais, principalmente relacionados ao ticagrelor, elas não são devidamente expostos, como doenças, pacientes com bradicardia, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que são fatores que já causaram grandes agravamentos da situação do paciente, que vai para tratar o infarto e acaba saindo bloqueado ou com uma crise de broncoespasmo, às vezes irreversível. Então, essas determinações que a gente tem em bula deverão ser sempre faladas, porque a face da facilidade não permite, muitas vezes, a avaliação do risco. E, em relação ao professor Sérgio, depois, ele comente, por gentileza, qual é a perspectiva da cirurgia associada ao antiagregante plaquetário, esses de maior relevância, tendo em vista os dados do Plato Vasque, onde o ticagrelor utilizado em pós-cirurgias de revascularização do miocárdio mostrou-se com uma diminuição da trombose de modo excelente, da mesma maneira que os 2 trabalham excessivamente bem nas tromboses agudas de stent. Parabéns a todos, e, para mim, o tempo é músculo salvo, não só músculo. Eu concordo com o que o senhor falou. A gente sabe que hoje os estudos com os antiplaquetários, eles incluem um certo... A inclusão de pacientes exclui muitos pacientes, que é o que a gente vê no dia a dia. A idade, pacientes mais idosos, com disfunção ventricular, insuficiência hepática, todas essas peculiaridades do paciente, que é o que a gente vê na sala de emergência, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, muitas vezes não estão nos estudos. Então, isso dificulta um pouco você inserir a medicação e ela virar a medicação do seu dia a dia. Por isso que, apesar do prasugrel e do ticagrelor terem esses benefícios que são bem evidentes, hoje em dia o que a gente faz, pelo menos no serviço que eu trabalho, é o clopidogrel, até porque a parte do SUS a gente não consegue os outros antiplaquetários. Eu vejo muito no âmbito de consultório, de particular, que já tem gente extrapolando, e eu vejo que, às vezes, eu vejo isso também. Às vezes, um paciente idoso usando prasugrel que não foi testado, ou, às vezes, um paciente com broncoespasmo, essas outras contraindicações que, às vezes, se você olhar na bula, você não daria para o paciente. Por isso, eu acho que aquela coisa bem jargão, né? O estudo serve para a gente nortear a diretriz, mas a nossa prática clínica é individualizar o doente. É você tentar dar a melhor droga, levando em conta as contraindicações e levando em conta você conhecer o seu paciente. Na sala de emergência, como ele chega, a gente acaba fazendo e a gente acaba arcando com essas consequências, o sangramento e até morte, sangramento levando à morte. Então, eu acho que eu também concordo que é complicado a gente colocar uma droga nova na mesa e falar que essa é a droga do futuro, assim. A gente vai ter que pesar o risco e o benefício para cada paciente. Com referência a esses antiplaquetínicos, a cirurgia enfrenta isso bem. Quer dizer, nós já tivemos medo de aspirina, hoje não temos. Os mais modernos hoje
podem ser usados. Agora, é evidente que se você tem um tempo, tem uma janela para esperar, deve aguardar alguns dias, não faz dúvida. O que foi realmente grave foi o uso da streptokinase, que naquela fase dos anos 80, quando se começou aqui a usar a streptokinase e operar em seguida esses doentes, aí o risco hemorrágico foi muito grande e logo depois desapareceu. Felizmente, hoje no Brasil, e aqui em São Paulo pelo menos, o SAMU usa os recombinantes, usa as mais modernas, agentes trombolíticos, o que é fantástico, porque a angioplastia, sem dúvida, é muito mais eficiente do que o trombolítico. Mas ela é aplicada para um número muito pequeno de pacientes dentro da população infartada. Então, isso vai mudar. E essa mudança no tratamento do infarto é fundamental. Eu ontem mostrava para o doutor Gustavo ou para o Marcos, não sei, uma casuística minha. Até o fim dos anos 90, na virada do século, nós operávamos, para cada 10 revascularizações, um tinha aneurisma do ventrículo. Então, eu tinha, em 99, 13 mil coronárias feitas, tinha 1.300 aneurismas. Quer dizer, hoje o aneurisma é uma coisa mais rara. Por quê? O dente está sendo melhor tratado. A ruptura do septo é muito mais rara. Quer dizer, você opera de vez em quando, porque está sendo evitado. Então, nós aprendemos muito e tratamos muito. Muita coisa melhorou. Infelizmente, a doença é grave, é repetitiva e volta e tal. Mas fica a mensagem. Não esqueçam de consultar o cirurgião de vez em quando, porque ele é um elemento importante no tratamento do doente com infarto agudo. Doutor Sérgio, só fazer uma parte. Doutor Fernando, eu já tive a oportunidade de assistir palestras suas a respeito do tema dos antitrombínicos e queria dizer duas coisas aqui importantes. Primeiro, é que no plato intervenção invasivo, cirúrgico, até o 4º dia, o uso do ticagrelor ele foi menos causador de hemorragia na cirurgia do que o clopidogrel. Depois do 4º dia, eles se equipararam. Segunda coisa, qual é o momento certo de suspender essas drogas na cirurgia? Quer dizer, se nós pensarmos em não usar essas drogas mais atuais, mais potentes, porque o paciente vai precisar ir para a cirurgia, então eu quero dizer para você que todos os registros mostram que na fase aguda, menos 7%, para ser preciso, são pacientes que são encaminhados para a cirurgia. E desses 7%, só 0,7% são operados em fase emergencial. Outra coisa que acho que é importante dizer também, que existe serviço, por exemplo, na Holanda, e eu tive a oportunidade de ver num evento recente, que já estão usando na ambulância, ao invés de outras drogas, 2B, 3A, tremolítico, etc., por exemplo, o prasugrel, que ele é altamente trombolítico, embora eles, tipo a ambulância do SAMU, né? Mas nós temos que olhar, embora o doutor Sérgio tinha dito, que nós não temos comparação entre os dois antiplaquetários, assim, cabeça a cabeça. Nós temos dados. E eu acho, por exemplo, que individualizando o paciente, como você disse, Mônica, é importante. Eu tenho que considerar os scores de risco, mas os scores de sangramento. Qual que vai causar menos sangramento, quais que tem bons resultados na síndrome aguda, com supra, sem supra. O que a gente tem hoje? Tem um que a gente tem mais dados. E o Brasil é padrão ouro usar clopidogrel. Então, qual que pode ser usado no lugar junto com o clopidogrel? Hoje a gente tem mais dados de um. Não é? Eu acho que tem que individualizar sempre o paciente. Doutor Wilson. Bom, inicialmente, parabenizar a todos. Essa apresentação foi super interessante. O pessoal mais jovem, para ter uma ideia, o doutor Sérgio citou os 40% de mortalidade numa fase mais antiga. É só observar que o simples, em casa, o remédio para dor de cabeça, a aspirina, se soubessem que se via para o coração, era mais caro, né? Porque começou como para dor de cabeça. Dando uma aspirina para o paciente que está infartado, já diminui a mortalidade. Porque imagina a sequência de coisas que vem aí até chegar a trombolítico, às vezes, angioplastia, etc. Eu vou perguntar à doutora Mônica uma coisa totalmente diferente em relação a isso. Hoje, os grandes hospitais, principalmente na Europa, Estados Unidos e alguns aqui no Brasil, têm se usado, não um paciente com infarto com ST, aquele que você fica cheirando ali, será que tem alguma coisa? Tem, não tem? É coronária?
qual a sua opinião, a importância que você daria à angiotomografia no aspecto de direcionar o paciente? E eu faria uma segunda pergunta para o Décio e para o professor Sérgio, que nós estamos aqui com um grande grupo de pessoas, principalmente clínicos, ficou uma dúvida no ar em relação à conduta no infarto agudo. Então, eu vou fazer aproveitando o slide do professor Sérgio, a gente pega, de uma maneira geral, o paciente com infarto agudo num horário estranho, geralmente, né? Fim de semana, à noite, madrugada, etc. Se vocês tivessem uma lesão, como mostrou o professor Sérgio, né? O professor Sérgio deu a sua opinião. Estava com ST, chegou na sala, o ST baixou e tem uma reperfusão espontânea, uma lesão proximal da artéria descente anterior. Paciente jovem, diabético, com vamos chamar assim, um convênio que desse direito a usar o que você quisesse. Opinião do Décio e, de contrapartida, talvez uma nova opinião do professor Sérgio. Bom, a angiotomo de coronária, ela está crescendo, é um método diagnóstico que realmente tem crescido bastante, principalmente para paciente fora do âmbito da sala de emergência, né, para paciente de estratificação de risco em paciente de risco intermediário assintomático. Na sala de emergência, a gente usa, lá no INCOR, que eu sou emergencista, a gente usa naquele paciente que é baixo risco. Ou então naquele paciente que a gente não está com uma dúvida diagnóstica. Então, um paciente que é jovem, não tem comorbidade, tem um quadro de uma dor torácica, alterou o marcador, às vezes até pensando na miocardite, esses pacientes, invariavelmente, eles vão para o cateterismo. Quem altera marcador, mesmo jovem, eles vão, porque hoje em dia a gente já vê infarto em paciente mais jovem. Mas naquele caso que a gente tem uma dúvida diagnóstica, enzimas negativas, eletronormal, a dor não é característica e o paciente não tem, né, não tem comorbidades, ou a gente usa os scores de risco, né, no infarto sem supra, o Brown, lá no INCOR a gente usa esse, pela história, exame físico e exame clínico. Esse paciente que é de baixo risco, a gente manda para um teste não invasivo. Ou vai para uma cintilografia, ou vai para uma angiotomo de coronária. E a gente tem visto que, nesses casos que a gente não acredita muito na dor ou no quadro clínico, a gente tem tido um bom resultado. A angiotomo vir normal e a gente dá alta para o paciente no mesmo dia. Eu acho que essa é a grande vantagem da angiotomo, né? O valor preditivo negativo muito alto. Então, quando ele vem negativo, você pode ficar tranquilo e mandar o paciente embora no mesmo dia para casa. E a suspeita de dissecção. Esse é o grande problema, porque aí seria uma catástrofe, e já aconteceu. Eu já operei dissecção, ocluindo o tronco e tratado, vai fazer o diagnóstico no cateterismo já anticoagulado e ter uma dissecção de aorta. Então, esse é um problema importante. Décio. Wilson, você gosta de fazer essa pergunta para mim, Wilson. Toda vez que a gente discute isso, você me fala do terço proximal lateral. Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte para você. Até recentemente, nós não tínhamos um trabalho de peso, que agora a gente tem o Leaders 4, por exemplo, o Comfortable, mostrando que tem o stent farmacológico e que ele, no universo da síndrome coronariana aguda, ele é eficaz e ele tem vantagens. Mas, se fôssemos raciocinar recentemente, quando a gente não tinha documentado isso, se a DA proximal... Bom, eu faria intervenção, sem dúvida, para resolver rápido esse problema. Até recentemente, se a DA fosse uma artéria calibrosa, uma lesão favorável anatomicamente, como essa que você está dizendo, embora seja diabético, eu teria usado um stent comum, uma DA de 4 milímetros, digamos assim, lesão focal e tal. Hoje, não sei se você lembrou aí, os guidelines publicados há 2 meses atrás no European Society mostra que, pela primeira vez, o stent farmacológico tem classe 2A. Então, por indivíduo ser jovem, diabético, embora seja uma lesão anatômica favorável, hoje, e com alguns trabalhos, pelo menos a gente já tem, a nível de evidência B, nós já teríamos um embasamento legal, inclusive, para usar o stent farmacológico. E também pelo fato, né, Wilson, que o índice de trombose tardia pós-farmacológico, com essas últimas gerações de stent, diminuiu muito, né, que era um fator impeditivo, não é verdade? Porque a lesão aguda tem trombo na lesão, então ele tinha mais chance de desenvolver
o nome do fenômeno antetrombótico. Só uma ressalva ao que o Fernando falou, no estudo Grace, no registro Grace, independente da forma que o paciente se apresente no pronto-socorro, independente da forma que ele é tratado, 15% dos pacientes morrem no primeiro ano. Por isso que a gente tem que ter cuidado, não só com o procedimento mecânico, mas em usar a droga mais adequada, usar um tratamento antifarmacológico melhor. Professor Sérgio. Eu mostrei aquela anjo, não é específico, vamos fazer uma coisa diferente. A maioria dos pacientes nessa situação é triarterial e tem lesões complexas. E tem, às vezes, o infarto, já tem um eco pré que o ventrículo está normal. Então a gente sabe que tem infarto, tem supra, soltou um pouco de enzima, não tem dúvida que é um infarto verdadeiro transmural, chamado no antigo com supra, né? Agora, chega na cine, a artéria culpada está aberta. Ou então está fechada, mas é uma artéria secundária. E tem muitas outras. Mas se trata aquela, põe um stent, usa drogas, e aí temos que resolver depois o que fazer com o resto do paciente. Então, para esse caso é que eu digo, ele já desapareceu a urgência, nós já temos um panorama. Ele é, pelos protocolos todos, pelos os guidelines todos, um caso de indicação cirúrgica. Mas começa com angioplastia, porque ele já está ali, ele infartou, mas o infarto é pequeno. O grave dele é a isquemia, não é um infarto. Para esse doente, é a operação no dia seguinte eletiva. Quer dizer, urgência, mas é como se fosse uma cirurgia eletiva. Doutor Mangione. Doutora Mônica, parabéns pela sua apresentação. Uma pergunta de teor prático. Você que trabalha na unidade de emergência do INCOR, nós sabemos que a síndrome coronária aguda sem supra-DST é um grupo bem heterogêneo de pacientes, de risco muito variável. E tem dois riscos scores que a gente usa mais, o time RISC e o GRACE. O que vocês usam mais lá no INCOR para estratificar esse paciente e dirigir o tratamento dele para o tratamento mais invasivo ou menos invasivo? Essa é uma pergunta. Doutor Sérgio, com relação a CIV, o senhor citou muito bem que o tratamento precoce ajuda muito na evolução desse paciente com diminuição de mortalidade. Mas, em muitos casos, esse paciente vem depois de ter administrado um trombolítico, um fibrinolítico para esses pacientes. Eu quero saber da sua opinião, quando esse fibrinolítico é um fibrinolítico mais fibrino específico, fora a streptokinase, se há alguma mudança com relação ao tratamento cirúrgico, ou quanto tempo devemos esperar para indicar a cirurgia nesses pacientes que recebem um fibrino específico, dado que é importante a gente indicar a cirurgia mais precocemente nesse paciente. No INCOR, a gente usa o score de Brown, que é o que está até na diretriz brasileira, que é um score que é história clínica, exame clínico, eletro e marcadores. Então, aquele paciente que a dor é típica, que tem antecedente de, já tem comorbidade, diabético, eletro alterado ou marcadores alterados, que seriam alto risco, ele vai para a cineangiocoronariografia. O GRACE, por ele ser um score um pouco mais elaborado, a gente não faz na sala de emergência. Então, o que guia o nosso tratamento é o score de Brown. Score moderado e score alto, eles vão diretamente vai pro cateterismo nas primeiras 24 horas. O baixo risco é o que a gente tinha conversado, aí a gente avalia, geralmente vai para uma prova não invasiva. E o que é interessante, lá no INCOR, uma conduta nossa, esses pacientes com infarto sem supra, síndrome coronariana sem supra, a gente não faz o clopidogrel. Isso é uma conduta do nosso serviço, pela gente ver a porcentagem das cirurgias, a gente faz o tirofiban. Então, a gente faz a tirofiban, que é o antiagregante plaquetário, o inibidor 2B3A, ele vai para o cateterismo, e no cateterismo, se for cirúrgico, aí ele pode ir para a cirurgia mais precoce, porque se você faz o ataque de clopidogrel, ele demora 7 dias, e como tem toda a questão de estatística do hospital, então ficou que ele geralmente a gente faz o tirofiban, mas isso é uma conduta do nosso serviço. Até a gente brinca com os residentes na hora da prova, põe clopidogrel a nosso serviço, a gente dá o tirofiban. O tipo do fibrinolítico realmente é importante, mas a história natural da CIV pós-infarto é muito grave, então a gente tem que enfrentar isso. E esse caso específico que eu comentei, ele com 8 horas fez angioplastia. Abriu e botou um stent na DA. E ficou bem. Só que no dia seguinte o eco mostrava uma pequena CIV. Pequeno. Essa é a descrição. E quando eles contactaram comigo, eu digo, bota ele no avião e traz para São Paulo para operar. Mas ele está melhor, ele piorou, está aí. Sabe que chegaram no terceiro dia, deram alta da UTI para o quarto porque ele estava bem. E de noite voltou correndo para o quarto. Aí já estava com uma CIV de 7, ontem tinha um buraco desse tamanho.
Então, essa é a história. Por pior que seja a situação, tem que operar. Se ele chegou vivo, tem que operar, porque não tem outro caminho. E o tempo é contra o paciente. E o idoso, na época daquele estudo, 12 horas, um choque de mais de 12 horas já caía em 70% a 80% de mortalidade. Enquanto que, sem choque ou com choque de poucas horas, ainda você recupera muitos doentes. E são doentes que têm, frequentemente, uma lesão. Então, ele é passível de ser recuperado, mas ele se perde no caminho. Em relação àquela questão que o Wilson levantou, das lesões proximais de NDA, o que fica é que os stents realmente funcionam inicialmente. Só que quando a gente coloca uma mamária, a gente tem 90% de chance de que essa mamária dure 20 anos. Então, esse é o que a gente tem que ver. É que, a longo prazo, a mamária é melhor. Agora, a curto prazo, eu não sei se o stent é tão... a curto prazo pode ser que o stent até seja equiparável à mamária, mas eu não sei se a longo prazo será. Ô, Gilmar, os resultados, os últimos resultados são muito favoráveis aos stents. Eu acho que em lesão proximal da DA, com dor no coração, vou falar isso, a mamária é padrão ouro na situação eletiva, só que a mamária é cirúrgico.